Já está. Ora bem, boa tarde a todos. Bem-vindos ao quarto dia da Summer School para lusodescendentes das escolas de turismo de Portugal. O meu nome é João Picado, sou um dos elementos da Escola de Hotelaria e Turismo de Porto Alegre. E hoje temos o gosto de vos receber e de partilhar convosco um pouco do que é o Alentejo, do que é Porto Alegre, do que é que nós fazemos diariamente na Escola de Hotelaria e Turismo de Porto Alegre, e esperemos essencialmente que vocês estejam lá onde estiverem, nos mais variados pontos do planeta, tenham o gosto de participar nesta sessão connosco. Eu gostava só de pedir mais um pequeno compasso de espera, a ver se temos mais alguns participantes. De qualquer das formas, talvez, e permitam-me, vou apresentar os meus colegas, os meus companheiros na Escola de Hotelaria e Turismo de Porto Alegre, e que vão estar aqui a contribuir também de alguma forma para o sucesso e para os bons resultados desta primeira sessão em português. Recordo que à hora local esta sessão se vai realizar até por volta das 15h30, talvez um bocadinho antes, e depois às 16 horas, hora de Portugal continental, vamos fazer uma sessão em inglês. Comigo estão a Lina Serra, ele que trabalha também na Escola de Hotelaria e Turismo de Porto Alegre, é formadora de inglês e é responsável pelo programa de internacionalização da escola. Temos também o Lina, queres dizer olá já agora? Olha, agradeço, sim. Olá a todos, a todas, onde quer que estejam, é verdade, nos mais variedíssimos pontos do mundo. É um gosto tê-los aqui e espero que venham connosco nesta viagem pelo Alentejo. Obrigado, Lina. A nossa equipa hoje é composta por 4 elementos. Apresento-vos o Ricardo Dias, que é o assessor técnico da Escola de Hotelaria e Turismo de Porto Alegre e uma das pessoas que mais sabe de restaurante, de sala, de vinhos, de enologia, e que está aqui connosco também para partilhar um pouco dos seus conhecimentos. Olá, Ricardo. Olá, meu João, boa tarde a todos, obrigado por estarem aí. E daqui a bocadinho eu falo um bocadinho mais sobre isto que o João apresentou e falaremos um pouco sobre os vinhos do Alentejo, para vocês ficarem a conhecer melhor. Obrigado por estarem aí. Obrigado, Ricardo. E apesar de ser o último a apresentar, não é a última pessoa, não está no fim da hierarquia, bem pelo contrário. Temos o Miguel Picado, que é também formador na escola, aliás, é formador de cozinha na Escola de Hotelaria e Turismo de Porto Alegre, e é um apaixonado pela gastronomia alentejana e vai falar um bocadinho do que é isto da gastronomia alentejana, das influências do Mediterrâneo, das influências atlânticas, das influências do interior. E depois no final vamos apresentar também uma receita. Já agora, bem-vindo, Miguel, obrigado pela presença. Olá, boa tarde. Obrigado por todos, pela presença de todos. Sejam bem-vindos ao Alentejo. Obrigado. E agora vamos então, o compasso de espera está dado, neste momento são 13 horas e 39 minutos, creio que estamos em condições de começar. Deixem-me só então relembrar um bocadinho, para quem já participou nas 3 primeiras sessões da Summer School deste ano, já conhece, já percebeu mais ou menos como é que as coisas funcionam, qual é o formato destas sessões, mas na prática o que eu gostaria de vos convidar era sempre que tivessem alguma dúvida ou que quisessem participar de alguma maneira,
sintam-se livres e estejam à vontade para escrever na conversa, no chat, e depois nós iremos fazer a sessão de uma forma seguida e no final iremos então responder a essas dúvidas da melhor forma como soubermos e como pudermos. Resta-me então agradecer mais uma vez e vamos viajar um bocadinho pelo Alentejo. Vou só partilhar aqui o ecrã. Okay. Este primeiro vídeo é uma espécie de vídeo PowerPoint que não tem som. É só para vos dar um enquadramento e eu vou parando em alguns momentos para vos explicar algumas questões. Mas, de qualquer das formas, vamos então começar. O Alentejo é, como vocês veem aqui, é a maior região de Portugal continental e ilhas. Ocupa, grosso modo, no geral, ocupa 1/3 do território de Portugal continental. Fica, como o próprio nome indica, além do Tejo, ou seja, Portugal tem alguns rios importantes, a maior parte deles internacionais, ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? São rios que nascem em Espanha e que desaguam em Portugal. Podemos estabelecer aqui, fora outros, mas talvez os mais importantes sejam o Douro, que começa em Espanha e desagua na Foz do Porto, entre Porto e Vila Nova de Gaia. Posteriormente, um bocadinho mais a seguir ao centro de Portugal, temos o Tejo, que também nasce em Espanha e que vai desaguar a Lisboa. E, por fim, temos o Guadiana, que começa em Espanha, entra em Portugal na zona de Elvas e depois, em vez de seguir o caminho dos seus congêneres e seguir para o oeste, desce para sul e é, na maior parte desse espaço, a fronteira com Espanha. Estava eu a dizer que Alentejo pressupõe ou significa precisamente além do Tejo, isto numa perspectiva vista de norte para sul, ou seja, é uma perspectiva histórica. Portugal, quando se tornou um país independente no século XII, era um pequeno condado e depois um pequeno país no norte de Portugal, na zona do Minho, e com a ajuda dos soldados cristãos, do que se chamava as cruzadas, começou-se a conquistar terreno aos povos, na altura, os povos mouros, e por isso é que há aqui o nome de Alentejo, além do Tejo. Como vos tinha dito, o Alentejo é a maior região de Portugal, é também, curiosamente, a menos populosa, é que tem menos habitantes. O Alentejo tem pouco mais de 500 mil de habitantes, ou seja, Portugal tem cerca de 10 milhões de habitantes e o Alentejo tem apenas 5% dos habitantes. É por isso uma zona de extensas áreas, de povoações concentradas, não muito populosas, mas que depois, para ir para a vila, ou para a aldeia, ou para a cidade seguinte, é preciso percorrer uma grande distância. E a economia no Alentejo está assente na agricultura e no turismo. Ao nível da agricultura, podemos falar da produção de gado bovino e ovino, produção de vinho, produção de azeite e podemos acrescentar aqui também a produção dos cereais. Por fim, há a produção de cortiça, e vamos falar um bocadinho mais sobre a cortiça, mas Portugal é o maior produtor de cortiça e o Alentejo tem um grande peso nesse peso. O Lago do Alqueva veio transformar um bocadinho, não diria um bocadinho, mas de forma considerável, o que é o Alentejo do século XXI. O Lago do Alqueva foi inaugurado no início do século XXI e é o maior lago artificial da Europa. Fez com que
numa região em que tinha uma agricultura baseada nas culturas de sequeiro, ou seja, culturas que precisam de pouca água, transformou aqui um bocadinho e passou a poder alimentar uma série de plantações que precisam de mais água, e para isso o Alqueva abastece essas mesmas propriedades. Estamos a falar, por exemplo, de olival, o amendoal também está a ganhar algum peso, a vinha, quando precisa de ser irrigada, e no caso do Alentejo precisa de o ser, também vai aqui buscar água. Mas o Alqueva não tem só importância para o Alentejo, tem, por exemplo, para a zona da Península de Setúbal, com os arrozais, e por outro lado também contribuiu para um incremento da capacidade turística da região, porque passou a ser possível fazer outro tipo de atividades que não eram possível antigamente, nomeadamente hoje em dia o Alqueva tem 4 ou 5 praias fluviais, a maior parte delas são praias de bandeira azul, ou seja, significa que são praias com acessibilidade para toda a gente, em que há um respeito pelas condições ambientais e por aí adiante. A cortiça, e para terminar esta parte introdutória, a cortiça tem um peso muito grande na economia do Alentejo, por uma razão muito simples. A paisagem alentejana é, em grande parte, uma paisagem de sobro, de montado, ou seja, o que é que isto quer dizer? É uma paisagem que tem muitos sobreiros, tem terreno, largas quantidades de quilómetros ou de metros quadrados, com muitos sobreiros. E se Portugal produz mais de 50% da cortiça mundial, o que para um país com as dimensões que Portugal tem é impressionante, grande parte, diríamos mais de 80% da cortiça que é produzida em Portugal é proveniente do Alentejo. Por isso, quem estiver na Argentina, na Austrália, nos Estados Unidos, na China, no Japão, se for abrir uma garrafa de vinho com rolha em cortiça, seja o vinho português, espanhol, italiano, francês, americano, australiano, sul-africano, a probabilidade de ter um bocadinho de Portugal através da rolha é muito grande. Os sobreiros são uma árvore muito interessante porque vivem cerca de 350 anos, mas nós podemos dizer que normalmente quem quer investir em sobrado, no sobro, no sobro, quem quiser fazer negócio com a cortiça poderá pensar numa perspectiva a longo prazo, para os seus netos talvez. Isto porque o período de vida do sobreiro é de 350 anos e a árvore, quando nasce, demora algum tempo a produzir cortiça. A cortiça é retirada das árvores a cada 9 anos e por isso, se vocês virem nesta imagem, tem o número 1, significa que a cortiça foi retirada em 2021, ou seja, a próxima vez que estes sobreiros desta imagem vão ser... a cortiça vai ser extraída, e eu agora vou só aqui, perdoem-me, vou só aqui parar a partilha, será em 2020, ou seja, daqui a 9 anos. Curiosamente, a cortiça, à medida que o sobreiro cresce, melhora a sua qualidade. Por regra, e isto é sempre, estamos a falar sempre de médias e de regras, não é com uma exatidão precisa ao ano, mas por regra só se começa a extrair rolhas de cortiça à terceira vez em que a cortiça é retirada do sobreiro. Ou seja, estamos a falar 9 anos, 18, só ao fim de 27 anos é que a cortiça, por regra, tem qualidade suficiente para produzir rolhas de cortiça. E por isso, se alguém quiser
investir num terreno e plantar sobreiros hoje, pode começar a pensar que daqui a 30 anos pode beber um primeiro vinho com rolhas das suas dos seus sobreiros. Agora, eu gostava de partilhar convosco João, posso interromper? Está aqui claro. uma convidada, a Rita, que diz: tenho visto bastantes rolhas de cortiça artificial aqui no Brasil. Portanto, a rolha também chegou ao Brasil. Agora, não sei o que é que ela quer dizer com cortiça artificial. Se calhar não é cortiça. Eu posso dar mais chega em relação a isso, se quiser, João. Sim. Assim? Força, Ricardo, força. O mercado, principalmente nos países que nós chamamos os países do novo mundo do vinho, portanto, basicamente todos os países fora da Europa, cada vez mais estão a aumentar os volumes de produção. E como o João acabou de explicar, este volume de produção que nós temos, apesar de ser enorme em Portugal, nós somos um país pequeno, e tem esta dificuldade que a própria natureza só nos dá esta possibilidade de recolher cortiça nestes períodos, estes intervalos de 9 em 9 anos. E a crescente necessidade do mercado obriga a procurar novas soluções e principalmente estes mercados com menos tradição e menos história ligada ao vinho, cada vez mais utilizam soluções artificiais, quer seja uma simulação da cortiça, quer seja as tradicionais rolhas de screw cap, de enroscar, como nas garrafas de água, quer seja o plástico, quer seja rolhas de vidro com anéis de silicone. Cada vez aparecem mais soluções tecnológicas no mercado, porque é preciso dar resposta. Porque hoje em dia aquilo que nos deparamos é que uma rolha integral de cortiça, que será o ideal para todos os vinhos, é caríssima e vai encarecer muito o preço do vinho. Muitas vezes uma rolha de cortiça, se nós quisermos colocar um vinho no mercado a um preço competitivo, a rolha de cortiça pode ser um elemento impeditivo. E, portanto, os produtores, principalmente para os vinhos mais baratos, cada vez mais encontram soluções tecnológicas que se aproximem da cortiça. Na realidade, se vocês falarem, seja com que produtor for, em que país for, ele vai reconhecer que a cortiça é insubstituível, mas devido a estas contingências do tempo que demora a produzir e do preço que isso vai implicar, é necessário encontrar soluções. E muitas vezes há produtores que optam para os seus vinhos mais baratos utilizar soluções também mais económicas e guardam a cortiça para os vinhos mais nobres. Nós, no nosso caso, em Portugal, tentamos que isso não aconteça. E noutros países, tal como em França, tal como em Itália, tal como em Espanha, países muito ligados à história e à tradição do vinho, tentamos, no máximo possível, manter a utilização da rolha como elemento principal. Mas é normal que isso aconteça e que cada vez mais o mercado encontre alternativas à cortiça. Mas depois vai servir como este elemento de distinção. Vinhos melhores vão sempre ter rolha de cortiça. Ok. É precisamente isso, e como o Ricardo dizia, os países do velho mundo, ou seja, do velho mundo vinícola, também tem, o próprio mercado também tem alguma resistência. A verdade é que é muito comum encontrarmos vinhos relativamente baratos em Portugal, ainda com rolha de cortiça, porque se o produtor naquele ano decide mudar para rolhas, para as screw caps, as rolhas as tampas de rosca, possivelmente vai ficar com o armazém cheio, porque as pessoas reconhecem qualidade a um vinho quando esse vinho tem uma rolha de cortiça. E por isso não compram, preferem então aí dar mais, talvez 50 cêntimos, mas comprar um vinho que tem uma rolha de cortiça do que um vinho que não tem uma rolha de cortiça. Deixem-me só terminar relativamente à cortiça, porque a cortiça tem um sem fim de utilizações muito, muito interessante. A cortiça é, em primeiro lugar, é inflamável e é à prova de água. É um composto, é um produto muito leve e por isso é utilizado para além das rolhas de cortiça nas garrafas de vinho, mas hoje em dia é utilizado para pavimentos, é utilizado para isolar paredes, por exemplo, de estúdios de música
faz isolamento, peço desculpa, a diferença entre o isolamento e o isolation, ou o insulation. O isolamento acústico também tem uma propriedade muito interessante ao nível do isolamento térmico, e por isso é que há casas em países mais frios que optam por ter chão de cortiça em vez de ter chão até de madeira. E, curiosidade das curiosidades, hoje em dia até já é possível fazer roupa, malas com cortiça, e a própria NASA utiliza cortiça no Space Shuttle, precisamente porque é um produto muito resistente e porque é muito leve. Vamos então agora, e como podem ver, a Lina está a mostrar ali um exemplar de um tapete de rato feito em cortiça. A Vera Silva está a perguntar se o contacto com a cortiça altera ou melhora a qualidade do vinho durante o armazenamento. Ricardo, queres falar disso agora ou queres falar disso depois durante a tua apresentação? Não, posso falar, respondemos já, se forem surgir questões, não tem problema. O contacto com a cortiça, propriamente dito, não tem interferência no vinho. Ou seja, não é por o vinho estar em contacto com a cortiça que ele vai melhorar ou piorar, a menos que a rolha tenha algum defeito e que tenha algum problema durante o seu fabrico. Mas isso são outras questões um bocadinho mais técnicas. Qual é a vantagem da rolha em relação aos outros elementos? O João estava a falar desta versatilidade das rolhas, e no vinho essa versatilidade faz-se notar. Sendo um elemento orgânico, a rolha tem alguma porosidade, ou seja, vai deixar passar ar, vai haver transferências de oxigênio do exterior para o interior. Isto não é imediato, não é um processo contínuo, ou melhor, não é imediato, mas é um processo contínuo que dura ao longo dos anos, e portanto um vinho numa garrafa com uma rolha de cortiça ao longo dos anos, nós dizemos que tem tendência para evoluir, e evoluir no sentido positivo. Isto já não vai acontecer se nós colocarmos uma rolha de screw cap que vai vedar completamente, o que torna a garrafa completamente estanque, não deixando o vinho respirar. E se o vinho não respira, não vai evoluir. Portanto, a cortiça tem essa vantagem em relação, e por isso é que ela é insubstituível. No entanto, há alguns anos atrás, e isto foi também um dos motivos que levou muitas marcas no estrangeiro a procurarem outras alternativas, havia um problema que era comum acontecer no tratamento da cortiça, durante o processo de produção da rolha, em que era normal nas rolhas desenvolver alguns elementos bacteriológicos, e aí sim poderiam surgir problemas no vinho. Hoje em dia esses problemas estão completamente ultrapassados, é muito raro aparecerem rolhas com problemas, e obviamente isso salvaguarda a qualidade dos vinhos. Portanto, a rolha por si só não contribui diretamente para o vinho, mas contribui para o processo de evolução. Okay? Acho que fica mais ou menos esclarecido. Sim, sem dúvida. Ou seja, um vinho com rolha de cortiça pode ser bebido e pode ficar melhor ao fim de 5 anos, enquanto com uma tampa de rosca, basicamente temos as mesmas propriedades que teríamos no momento do engarrafamento. E por isso é que nós falamos até no processo de envelhecimento do vinho em barrica e em garrafa. Este processo de envelhecimento em garrafa só acontece se nós tivermos rolhas de cortiça. Exatamente. Muito bem. Nós agora vamos então partilhar convosco mais um vídeo. É um pequeno filme sobre o Alentejo. Esperamos que gostem. E depois, no final, voltamos a falar.
My dog, Templar! Templar!
Ora, muito bem. Deixem-me só parar aqui a partilha. De facto, obrigado, Juliana, pelos comentários. De facto, o Alentejo é muito isto, é planície, é variedade, porque são paisagens essencialmente verdes e coloridas no inverno e na primavera, e que depois se transformam em amarelo ocre, em dourado, em algum castanho, em algum laranja também, no verão e no outono. E o Alentejo é isto, são castelos fortificados, é um património arquitetónico muito interessante. Acho que estamos aqui com um problema de som. Não, João, está tudo bem. Ok. Obrigado. É um património arquitetónico que nos permite viajar basicamente durante 2000 anos, e podemos dar o exemplo do Templo Romano de Évora e da presença muito forte que os romanos tiveram nesta região. Podemos falar de muralhas e de fortalezas da Jurumanha, que é do século XII, das muralhas abaluartadas e que são património da humanidade em Elvas, que são do século XVI, século XVII. Depois também temos património da humanidade imaterial, nomeadamente os bonecos de Estremoz, a arte chocalheira e, essencialmente, o canto alentejano que está para o Alentejo, como o fado está para Portugal, como o flamenco está para a Espanha, como a música country ou música blues estará para a América. E depois é também uma riqueza gastronómica ímpar que nós iremos falar. Espero que estejam a gostar desta nossa sessão e desta nossa apresentação, tanto como nós que vivemos aqui, que temos o privilégio de desfrutar destas maravilhas diariamente. E eu agora gostava então de vos falar um bocadinho do que é a Escola de Hotelaria e Turismo de Porto Alegre e do que é Porto Alegre. Porto Alegre é uma das 3 capitais de distrito do Alentejo. Temos Évora no centro do Alentejo, que é a cidade mais com maior número de habitantes, e depois temos Beja no sul, no Baixo Alentejo, e temos Porto Alegre no Alto Alentejo. Porto Alegre, enquanto capital de distrito, é uma cidade, é um concelho não muito grande, tem cerca de 22 mil habitantes, e é uma cidade que tem uma tradição ou uma cultura industrial muito enraizada, fruto de uma política de uma figura que foi muito conhecida em Portugal, que era o Marquês de Pombal, que era uma espécie de super-ministro no século XVIII e que teve uma visão para o país, uma organização para o país, e decidiu que Porto Alegre deveria ser a cidade industrial do Alentejo. E por isso é que Porto Alegre teve, durante 2 séculos, a principal ou uma das principais fábricas de cortiça do país, que era a fábrica Robinson, e tem uma tradição na produção têxtil, que hoje em dia, infelizmente, não está no ativo, mas teve várias fábricas de produção têxtil, de tecidos, e hoje em dia é uma cidade muito virada para os serviços, também para a agricultura, como é comum em todo o Alentejo. Tem alguma indústria, não muita, e tem uma escola maravilhosa, que é a Escola de Hotelaria e Turismo de Porto Alegre, onde anualmente formamos profissionais para as áreas de cozinha e pastelaria, para as áreas de restauração e bebidas, e mais recentemente também para hotelaria e alojamento. Nós procuramos abranger todas as áreas relacionadas com o turismo. Também temos uma componente muito forte ao nível da formação contínua para profissionais que já estão no ativo, e é perante este contexto
que eu tenho mais um vídeo para vos propor. Espero que todos gostem. É um vídeo muito recente, foi produzido este ano e que tem inclusivamente uma pequena contribuição da Escola de Hotelaria. Eu vou agora aqui partilhar convosco. Já aqui está. Cá vai. Sim, somos Alentejo. Desse que nos dá o espaço para sabermos quem somos. É este viver devagar, nesta terra intocada e pura, feita de autenticidade serena, que descobrimos que somos mais que uma coisa apenas. Somos um conselho formado por cada linha do nosso caráter, que nos descreve na história, no espaço e na alma. Os caminhos feitos a passo lento, para que possamos respirar e deixar que este Alentejo mesclado nos tome e nos ensine que a vida pode estar na simplicidade, no sentir o vagar que nos invade e ajuda na aprendizagem do apenas estar, apenas ser. Como se fosse um segredo que se quer revelar. Mas este Alentejo é mais. É feito de muitos caminhos, de horas e lugares, que só são revelados através do que se sente ao vivê-los. Muitas vezes, querem-se descobertos, não se mostram facilmente e são, afinal, uma só forma de vida. Este é o segredo. Somos arte e artesanato, serra e planície, natureza e gastronomia, história e inovação. Somos gente e poesia. Alentejo que se mostra e vai mais longe. Entre a serra adentro e tem arte régia em si. Cada linha de descoberta, um sentido. E nesse sentir, uma verdade que nasce dentro de cada um. Uma surpresa que se transforma em razão. Só somos quando sentimos. Só sentimos quando vemos devagar. Não é solidão. É poesia. Ora bem, basicamente isto é Porto Alegre. No início do vídeo, quem viu terá percebido que havia uns tiares gigantes. Porto Alegre é também conhecida pelas tapeçarias de Porto Alegre, que são uma arte que não se... É um tipo de arte que não é muito antiga, é um tipo de arte do século XX, mas tem uma técnica de construir tapeçaria de uma minúcia, de um cuidado, de um pormenor tão grandes que aquelas artistas, as tecedeiras, conseguem recriar, por exemplo, pinturas de algumas das maiores figuras das artes plásticas nacionais e internacionais. É reconhecidamente uma arte muito bonita e que em Porto Alegre tem um museu, e quem vier a Porto Alegre está mais do que convidado para visitar o museu, porque é de facto muito, muito bonito. Agora, feitas as apresentações geográficas do Alentejo e de Porto Alegre, gostávamos então de partilhar um bocadinho
convosco o que é que são os vinhos do Alentejo. Esta marca que tem ganho cada vez mais o seu espaço, seja a nível nacional, seja a nível internacional, tem crescido de forma considerável nos últimos anos. Mas o que é? Porquê é que é este vinho? Ou será que não é só um vinho? Será que são vários vinhos? Eu gostaria, para falar um bocadinho de vinhos, de dar a palavra ao Ricardo Dias, que certamente sabe muito mais de vinhos do que nós todos aqui, e que por isso irá partilhar um pouco do que é isto dos vinhos do Alentejo, para que todos vocês saibam e também alimentem a vossa curiosidade para querer beber um bocadinho mais de vinho, sempre com moderação, do Alentejo. Ricardo, o palco é teu. Estás sem som. Ok, obrigado, João. Vou aqui só para as contingências de a gente esquecer-se de ligar o microfone. Eu vou aqui só partilhar o meu ecrã para partilhar uma pequena apresentação, para suportar um bocadinho aquilo que eu vou dizer. Eu vou tentar não ser muito maçador. Não sei se já estão a ver. Perfeitamente. Sim, sim. Pronto. Como o João já falou, já falámos aqui um bocadinho de vinhos, por causa das perguntas que foram surgindo, e muito bem. Falar do Alentejo é também falar de vinhos, está completamente associado. Muita gente no estrangeiro acaba por ter a nossa imagem de marca serem os vinhos do Alentejo, acaba por ser um produto que identifica o Alentejo, ou pelo menos o fez durante muitos anos e que esperemos o continue a fazer. E então o porquê de toda esta magia à volta dos vinhos alentejanos? São 2000 anos de história, basicamente, que como o João disse há pouco, que estão à volta dos vinhos alentejanos. Nós não sabemos muito bem quando é que os vinhos surgem no Alentejo. Sabemos quando o Império Romano ocupa a Península Ibérica em 200 anos antes de Cristo, encontra já presença da cultura de vinha na região do Alentejo. E foram os próprios dos romanos que depois ajudaram a generalizar essa cultura do vinho, que eles já traziam, já lhes pertencia também, e eles encontram aqui em Portugal, principalmente na região do Alentejo, e organizam também essa cultura de vinho, e durante um largo período esse vinho serviu para exportação e para consumo em Roma. Portanto, a história da qualidade dos nossos vinhos já é reconhecida desde essa altura. E desde essa altura nós fazemos questão de manter um pouco da nossa tradição e da nossa história e produzimos vinho em grande quantidade, já vamos ver alguns números a seguir, mas mantemos também a tradição e desde essa altura mantemos aquilo que os romanos nos deixaram em termos de produção, que são o que veem nessa imagem, que são talhas de barro. Existem em diversos tamanhos, com algumas centenas de litros ou com alguns milhares de litros, e produzimos um vinho tradicional ainda que existe no mercado, que chamamos o vinho da talha. Em vez de explicar o que é este vinho da talha, a maneira mais fácil será eu mostrar-vos aqui um vídeo. Não sei se estão a ver a janela. Perfeitamente. Sim. Vamos ver aqui um vídeo muito curto. Para perceber o que é o vinho da talha, em vez de ser eu estar a explicar, é mais fácil entenderem-no por aqui. O processo de fazer vinho em talha de barro existe há mais de 2000 anos, desde a época dos romanos. Em Portugal, o Alentejo mantém-se como o único guardião desta técnica milenar. Aqui, o vinho da talha é encarado como herança cultural e faz parte do dia-a-dia da população. O processo de vinificação em talha é tão simples e natural quanto o vinho que dele resulta. Assim que as uvas chegam à adega, os cachos são libertados dos rolos ou os mais modernos esmagadores elétricos. O processo de vinificação em talha é tão simples e natural quanto o vinho que dele resulta. Assim que as uvas chegam à adega, os cachos são libertados do engaço e esmagados. São utilizadas antigas ripadeiras e esmagadoras de rolos ou os mais modernos esmagadores elétricos.
O sumo da uva, as películas e parte dos engaços são depois colocados nas talhas de barro, onde a fermentação irá decorrer de forma espontânea. Durante a fermentação, as massas vínicas são mexidas manualmente 2 vezes por dia com um rodo de madeira. Permite mergulhar as películas da uva no mosto, extraindo cor e componentes importantes para o vinho. Isto evita que as massas se concentrem à superfície e obstruam a boca da talha, podendo rebentar. Para baixar a temperatura do mosto durante a fermentação e preservar os aromas do vinho, aproveita-se a porosidade do barro, colocando à volta da talha serrapilheira ou panos molhados. A fermentação dura 8 a 15 dias, demorando ainda mais algum tempo para que a parte sólida dos cachos e engaços se deposite no fundo da talha. Estas massas sólidas vão mais tarde funcionar como filtro natural, quando se retirar o vinho da talha. A abertura da talha é um momento importante em todo o Alentejo e ocorre tradicionalmente nas festas de São Martinho. É retirado o batoque de cortiça da base da talha e o vinho escorre límpido para um alguidar de barro ou diretamente para o copo. O vinho pode depois ser transferido para talhas mais pequenas ou engarrafado. A talha é um fator diferenciador desta região e os vinhos da talha são vinhos únicos, plenos de caráter e identidade e fazem parte do legado cultural do Alentejo. Vinhos do Alentejo, únicos por natureza. Pronto, isto é uma forma simples de entendermos o vinho da talha, o nosso tal legado histórico, e que nós preservamos, e muitas marcas continuam a produzir e orgulhar-se de vender este vinho feito tal como era feito há 2000 anos atrás. E mantemos muitas adegas a funcionar de uma forma muito tradicional e com edifícios muito tradicionais, e temos aqui um exemplo de uma adega que se mantém inalterada desde o século XIX e continua a produzir vinhos que são referência no Alentejo e que estão fortemente ligados à tradição do vinho alentejano. Mas o nosso vinho no Alentejo é muito mais do que isto, obviamente. Esta cultura, este legado que ficou, obrigou-nos, e bem, a modernizar-nos, a querermos fazer mais, a querermos fazer melhor. Se este vinho já era reconhecido, então vamos modernizá-lo. E vocês hoje, se vierem ao Alentejo, poderão encontrar muito perto das outras adegas deste género, muito tradicionais, com o típico edifício que se encontra na planície alentejana, caiados a branco, mas poderão encontrar obras de arte como estas. Isto é um exemplo da adega da Herdade do Freixo, que fica na zona do Redondo, em que é uma obra-prima da arquitetura, a adega, onde vocês veem aí na imagem do topo superior direito. Não tem grande visibilidade à superfície, mas a adega foi escavada na pedra e está construída a 40 metros de profundidade para garantir temperaturas baixas, e houve uma preocupação arquitetónica fantástica que a torna num espaço lindíssimo de visitar. Outro exemplo do que poderão encontrar, que fica bem perto aqui de Porto Alegre, é a Adega Maior, mais um projeto arquitetónico fantástico. Esta contraria todas as regras daquilo que seria a produção do vinho no Alentejo. É uma adega que fica na planície alentejana, nesta zona. Durante o verão, nós temos períodos muito prolongados, de semanas consecutivas, com temperaturas acima dos 40 graus. Isto é péssimo para o vinho. O vinho não quer esta temperatura enquanto está armazenado. Mas esta adega foi pensada para poder ser vista de todo o lado, está no meio da planície. No entanto, a estrutura arquitetónica, a maneira como foi pensada em termos de engenharia, permite-lhe manter temperaturas muito baixas, mesmo estando à superfície. Como veem ali na fotografia do canto inferior esquerdo, no topo, por exemplo, tem, parece uma piscina, não é? É apenas um espelho de água que vai ajudar a baixar a temperatura. Ricardo, desculpa, perdiste a partilha. Não estamos a ver a imagem. Não sei o que é que se passou, mas retomamos já. Obrigado. Ok, obrigado. Pronto, como veem, estava a dizer, aqui na imagem do canto inferior esquerdo, veem ali um espelho de água, que é um dos truques utilizados para baixar a temperatura no interior. Outro exemplo, a adega do Riba Freixo, na Vidigueira, um bocadinho mais a sul, mais um exemplo de integração daquilo que hoje se pretende: tecnologia, arquitetura, paisagem e, acima de tudo, o vinho.
E então o nosso Alentejo do vinho é basicamente isto. Nós representamos basicamente 1/3 do território nacional em termos de produção de vinho. Toda a zona que vocês veem identificada no mapa a laranja é aquilo que chamamos a região do Alentejo, e onde podemos produzir vinhos de mesa alentejano, ou vinho do Alentejo, pode vir designado assim. Mas depois o Alentejo, como é tão grande, e já vamos ver o porquê dessa divisão, ainda temos 8 pequenas regiões no interior desta grande região que é o Alentejo, que tem aí numeradas de 1 a 8, onde produzimos vinhos de qualidade excepcional, cada um com características diferentes, devido às características do próprio terreno, aquilo que depois nós chamamos o terroir do vinho, e que nos vai dar características individuais, e não podemos só falar de vinhos do Alentejo. Os vinhos que são produzidos em cada uma dessas regiões têm características muito diferentes, ou seja, nós gostamos de defender a marca Alentejo porque é uma identidade, como já vimos, mas cada uma das zonas acaba por ter pequenas características que nos diferenciam. Isto tudo porquê? Porque Portugal tem uma localização privilegiada, fica no centro daquilo que se pretende de ser a zona de eleição de produção de vinho em todo o mundo, e temos 3 influências fundamentais: do Mediterrâneo, do Atlântico e continental. Ou seja, os nossos vinhos sofrem estas 3 influências. Basta mudar ali uma pequena coisa, basta incluir aqui uma cadeia montanhosa, basta incluir aqui mudanças de temperatura e tudo muda, e por isso é que dentro desta grande região nós conseguimos vinhos diferentes. Como vocês veem, aqui alguns dados mais técnicos, mas sem aprofundar muito, começando da esquerda para a direita, vocês veem que nós temos no Alentejo zonas completamente planície, que estão marcadas a verde e até ao amarelo, e zonas de montanha mais nas zonas do interior. Ou seja, isto vai fazer a diferença na produção desses tais vinhos distribuídos pelo Alentejo. O número de horas de sol é uma coisa única no Alentejo, e veem logo a diferença no resto do país. Nós temos uma média de 3.000 horas de sol, ou pelo menos acima das 2.800 horas de sol por ano, em quase todo o Alentejo, em algumas zonas mais do interior, até mais do que 3.000 horas de sol. E, portanto, isto dá características únicas a esses vinhos, juntando às montanhas e juntando às temperaturas que vemos ali ao lado. Os 2 mapas da direita são a temperatura média mais fria e a temperatura média mais alta por ano nestas regiões. Portanto, vejam que temos oscilações de temperatura muito grandes. E isto é aquilo que constitui o nosso terroir, a nossa localização no mapa do mundo, com as influências que já vimos, com as características do nosso território. E o que é que isto nos dá? Isto é muito redutor, aquilo que aqui está nesta apresentação. Não dá para classificar só os vinhos do Alentejo assim, mas nós precisamos de os identificar. E, portanto, se tivermos que classificar os vinhos do Alentejo, diremos que os nossos vinhos tintos têm cores intensas, vermelhos muito intensos, lembrar o rubi, aromas a frutos vermelhos maduros, são vinhos macios, com alguma astringência, mas acima de tudo são vinhos equilibrados. São vinhos com corpo e que vão melhorar com os anos. A tal questão das rolhas de cortiça para nós aqui é fundamental, porque os vinhos têm muita exuberância, são muito complexos quando são jovens e, portanto, precisam de algum tempo para estabilizar e para mostrar as suas melhores características, e aí a tal importância da cortiça. No caso dos vinhos brancos, eles são fundamentalmente aromáticos, frescos e fundamentalmente equilibrados. Aqui, e puxando, já que estamos na nossa zona de Porto Alegre, Porto Alegre será por excelência a zona dos vinhos brancos do Alentejo. Têm sido desenvolvidos grandes projetos no Alentejo, particularmente na zona de Porto Alegre, porque juntam um conjunto de condições que permite fazer vinhos brancos únicos, com aromas muito a fruta tropical, muito frescos, com uma acidez muito equilibrada e que são vinhos muito interessantes. Isto é só assim um perfil muito simples daquilo que são os nossos vinhos e que são fundamentalmente feitos com estas castas. Muitas delas vieram importadas ao longo dos anos e no Alentejo fomos escolhendo, por causa das características do próprio clima, aquelas que se davam melhor, e tem aí alguns exemplos entre castas tintas e brancas, as principais que nós utilizamos no nosso vinho.
Isto para quem esteja em países como o Brasil, como a Austrália, Nova Zelândia, Chile, Argentina, pode parecer estranho os nossos vinhos, porque nós utilizamos a mistura muitas vezes. Num vinho tinto é normal nós utilizarmos estas 4 castas que ali estão, em percentagens diferentes. É quase uma alquimia, é quase uma ciência fazer esta mistura de castas e equilibrar as características do melhor que cada uma tem para dar. Nestes países que eu acabei de referir, a cultura de produção do vinho é um bocadinho diferente. Escolhemos a casta que melhor se adapta ao sítio onde nós estamos, cultivamos e vamos produzir vinho a partir daí. Nós em Portugal mantemos ainda esta tradição, e no Alentejo muito vincada, de retirar o melhor que cada casta tem para nos dar. Para terem a percepção do que é o Alentejo em termos de vinho, o ano passado nós produzimos, ou melhor, para este ano nós estamos à espera que seja um ano excepcional e vamos produzir mais de 120 milhões de litros de vinho, portanto um aumento de 12% em relação ao ano passado. Estes 120 milhões estão distribuídos por 263 produtores, só na região do Alentejo, e representam 37% do volume nacional de produção de vinho. Portanto, só no Alentejo produzimos 37% de todo o vinho de Portugal e representa 40% do valor, em termos financeiros, da venda de vinho em Portugal. E depois temos uma coisa fantástica, que é o preço médio da nossa garrafa de vinho alentejano. É possível comprar vinho alentejano, a nossa dados de 2020, do Instituto Nacional de Estatística, dizem-nos que o preço por garrafa de um vinho DOC alentejano rondaria pouco abaixo dos 4,5 €. Portanto, é um valor muito acessível para a qualidade do vinho que apresentamos. Assim, para terminar, eu deixo só, para se familiarizarem também com algumas imagens de quem são os produtores. No Alentejo nós temos alguns produtores de enorme dimensão e, portanto, eu deixo aqui só 2 slides muito rápidos com aquilo que são algumas referências do Alentejo, em termos de produção de vinhos. Alguns deles são vinhos internacionalmente famosos e nos últimos anos temos assistido a um crescimento enorme da popularidade e da notoriedade dos nossos vinhos no Alentejo. Não sei se têm alguma questão para colocar, eu não queria estar a amassar muito mais com os vinhos, nem fazer aqui uma explicação muito técnica, mas se tiverem alguma questão, estamos cá para isso. Sim, Ricardo. Elsa Oliveira pergunta, quando apresentaste aquelas 4 principais castas de tinto e as 4 principais castas de branco, quais destas é que são autóctones? Hoje em dia é difícil saber, porque na Europa nós sofremos, no final do século XIX, início do século XX, um problema que está identificado, que foi a filoxera, que acabou por destruir grande parte da cultura da vinha que existia na Europa. Não foi só um problema que existiu em Portugal. E portanto, muitas destas castas tiveram que ser recuperadas com a ajuda de técnicas de cultivo e socorrer-nos principalmente de castas vindas da América, do continente americano, que não eram atacadas por esta infecção que atacava as nossas castas. E, portanto, ao longo dos anos foi surgindo algumas misturas, algumas culturas que se foram misturando e da própria maneira natural. Portanto, estes 2000 anos de história dão-nos isto. E é difícil identificar. Provavelmente destas aqui, que estão autóctones da região do Alentejo, teríamos ali o Antão Vaz, no caso dos brancos. Nos casos dos tintos, nenhuma destas seria autóctone daqui. Vieram de várias regiões de Portugal, outras do estrangeiro. O caso do Alicante Boucher, que é uma casta fantástica no Alentejo, vem de fora. Portanto, elas tornaram-se, e já estão há centenas de anos, algumas delas, a serem trabalhadas no Alentejo. Nós encaramos-las quase como nossas. Ou seja, o Alicante Boucher é uma casta que é muito utilizada no mundo inteiro e no Alentejo tem um comportamento que é único. Diferencia-se de tudo o resto, precisamente por tudo aquilo que vem de trás. Ou seja, a identidade do vinho é muito mais do que só estas castas.
mas não temos já muitas castas autóctones disponíveis. Algumas produções, dou um exemplo de uma produção que nós temos aqui bem perto de Porto Alegre, estão a tentar salvar algumas vinhas muito antigas e em pequenos lotes de terreno eles conseguem identificar dezenas de castas diferentes, sendo que algumas delas são híbridos que vão nascendo naturalmente de misturas destas sem qualquer tipo de influência humana. Portanto, hoje em dia cada vez é mais difícil identificar essas castas como sendo só autóctones. Elas têm um comportamento ideal na região, ótimo, é assim que as encaramos, mas aquilo que lhes vai dar identidade é tudo aquilo que eu falei antes, da temperatura, da localização geográfica e tudo o resto. Obrigado, Ricardo. Para terminar este capítulo do vinho, vamos agora ver mais um pequeno vídeo. Deixem-me só aqui abrir. No Alentejo, a terra é tudo. É a terra que gera a vida e a alimenta. E é por isso uma terra acarinhada, cuidada pelas mãos que dela tiram o seu sustento. A paisagem muda a cada olhar. Da planície para a serra, das colinas para os vales. O produto da terra é tipicamente mediterrâneo, com os cereais, as pastagens, o montado de sobro e azinho, o olival e a vinha. Para plantas, animais e homens, água é vida. E aqui, isso é bem visível. Nos rios e albufeiras existe uma complexa cadeia alimentar, composta por mamíferos, insetos, répteis, anfíbios, aves aquáticas e peixes. Nestas terras do sul, a noite chega numa sinfonia de sons e movimentos. O coachar das rãs nas charcas, as lebres que se chegam à vinha para comer as uvas doces, o javali que procura as bolotas no montado, a coruja, a raposa que saem para caçar. Assim é o Alentejo, uma região de Portugal com grande riqueza de vida selvagem. A mesma diversidade existe também no mundo vegetal, pelo que está enraizada na cultura alentejana a utilização das plantas e fungos na alimentação. As árvores mais comuns no Alentejo são os sobreiros, as azinheiras e as oliveiras. Fazem parte de um ecossistema muito próprio. O sobreiro é uma árvore versátil. Dá cortiça, matéria-prima natural, renovável e reciclável. O olival tradicional também faz parte desta paisagem única. Neste modelo de plantação, as árvores conseguem produzir durante mais de 100 anos e viver mais de 1000. Quanto à vinha, é uma cultura essencial para o Alentejo. Por estas planícies, por estes montes, a videira partilha a terra com muitas espécies da fauna e da flora. É essa biodiversidade que ajuda a produzir uvas de excelência, que criam vinhos com mais caráter e intensidade. Vinhos inesquecíveis, que cheiram e sabem a Alentejo. Pois bem, este vídeo serviu essencialmente para dar aqui um contexto genérico do que temos estado a falar, precisamente desta multiplicidade de variantes, seja da meteorologia, seja do terreno, do tipo de piso, das influências, seja do ar do Mediterrâneo, do ar continental ou do ar do Atlântico, para que o vinho do Alentejo seja tão
particular, tão especial, atrevo-me a dizer. Concluído então esta fase da nossa sessão, eu iria partir para a última parte desta sessão da Summer School do Alentejo em português, para falar um bocadinho de gastronomia. E para isso, essencialmente, gostava de convidar o Miguel Picado para falar um bocadinho sobre a alimentação alentejana, a culinária e a gastronomia alentejanas, sendo que é, a nível nacional, uma gastronomia reconhecidamente de qualidade e que tem conquistado o seu espaço cada vez mais por esse mundo fora. É uma gastronomia que tem muitas particularidades e por isso o Miguel irá falar um bocadinho. Miguel, força. Boa tarde a todos novamente. Espero que tenham ou que estejam a gostar desta apresentação. Eu vou então falar um pouco da gastronomia alentejana, que tem como base os essenciais ingredientes e produtos da gastronomia chamada mediterrânica, que são eles o azeite, o vinho, o pão, e nós aqui no Alentejo, como uma região muito pobre, conseguimos fazer aqui uma divisão ao meio. Na zona costeira é onde se tem um consumo de peixe, em toda a costa vicentina, e na parte interior, antigamente não era tão fácil esse consumo de peixe. Hoje em dia já é muito mais fácil devido a todas as estradas e todos os transportes que já encontramos hoje em dia. Os peixes que eu falo, que são consumidos no Alentejo, são eles o cação, o bacalhau e o polvo. O cação, antigamente, quando chegava às nossas casas, à casa da minha avó, era um peixe que já vinha com um cheiro não muito agradável e para se conservar tinha que se fazer o quê? Deixá-lo mergulhado em vinagre para depois cozinhar. E daí foi criada a tão afamada alhada ou sopa de cação, que é nada mais nada menos do que um creme de peixe, neste caso do cação, engrossado com um pouco de farinha e coentros. Estes que não podiam faltar na nossa gastronomia. São uma das ervas aromáticas mais utilizadas no Alentejo, seja ele para pratos de peixe, carne, tudo e mais alguma coisa. Nós no Alentejo, para além de produtores e consumidores de porco alentejano, também conhecido como porco ibérico, e da nossa raça de bovinos da carne alentejana, é ela uma das principais a nível das carnes. Eu não sei se tem alguma pergunta de gastronomia. Eu não posso estar a partilhar aqui cozinha com vocês. Era muito mais fácil se pudéssemos estar todos a provar um ou dois pratos. Não sei se tem alguma pergunta, se consigo ajudar com mais alguma questão. Miguel, eu sei que não faço parte aqui dos convidados, não é? Assim, fazemos todos, os estudantes, basicamente os estudantes aqui desta escola, mas eu gostava que tu me pudesses aqui responder a esta pergunta. Tu falaste há bocadinho da sopa de cação e da questão da utilização das ervas aromáticas, que é fundamental na gastronomia alentejana. E a outra parte, assim, mais sweet? Não há bolinhos, não há docinhos também aqui, assim, que se possa... Essa eu não sou um melhor exemplo da parte doce. Sinto-me mais à vontade com a parte salgada, mas sem dúvida que nós no Alentejo
a nossa doçaria conventual sobressai a todos os níveis. E não é doce, é extremamente doce, que basicamente eram doces que eram confeccionados nos conventos de freiras. E a maior parte deles era à base de gemas de ovo e açúcar, mas, entretanto, o que é que se fazia às claras de ovo? As freiras utilizavam as claras para o cabelo, para tratar o cabelo e para passar a ferro. Entretanto, também daí houve a criação daquele doce afamado também que se chama Molotov, que é um género de pudim só com claras de ovo e açúcar. Em Porto Alegre, nós temos, a nossa pastelaria não é muito rica a nível de, quando eu falo de pastelaria estou a falar pastéis de nata, croissants, o dito bolo, mas temos a boleima de maçã ou canela, que é muito diversa e em vários pontos do distrito de Porto Alegre é diferente, ou seja, e isso acontece em toda a gastronomia também. Nós, num raio de 10, 15, 20 quilómetros, temos o mesmo prato em si, o nome, mas com uma confecção diferente, seja ela porque em vez de coentros se utiliza poejo, como é o caso da miga gata ou da sopa gata, que é uma sopa à base de bacalhau, seja ele a alhada de cação ou um arroz de cabidela com sangue de galo ou de galinha. Temos uma gastronomia muito, muito variada. Obrigada, Miguel. Podes-me também só esclarecer mais uma pergunta? Claro que sim. Aquela massa que é usada... Peço desculpa estar aqui a fazer tantas perguntas, mas aquela massa que é utilizada na boleima de Porto Alegre é a mesma massa de pão? Ou seja, há aqui alguma economia? Isso é pensado? Isso foi pensado pelos antigos? A boleima foi criada nesse sentido. Era quase, não o resto, mas com a massa do pão juntou-se açúcar e canela e nos sítios onde há pomar e onde há produção de maçãs também se juntou a maçã e daí recriou-se a boleima de maçã. Basicamente é uma massa de pão com açúcar e canela. Ou seja, a nossa gastronomia anda sempre ela num círculo de reaproveitamento. Temos pão duro em casa, fazemos umas migas com carne frita, temos pão duro em casa, como se diz no Alentejo, migamos um dente de alho ou picamos um dente de alho, juntamos água a ferver com sal e ervas aromáticas, sejam eles coentros ou poejo, e fazemos uma açorda, uma sopa. Há muito pouco ingrediente ou produto na nossa gastronomia que é deitada fora, a não ser as cascas, que normalmente vão sempre para as galinhas ou para os porcos. Portanto, 100% sustentável. 100% sustentável. Muito à frente, então, muito à frente. Muito bem. Nós temos também a sorte de utilizar com as ervas aromáticas, só para terminar, e hoje em dia cada vez mais falamos nisso, quanto mais ervas aromáticas nós utilizamos, mais o teor ou a percentagem de sal é menos utilizada, ou seja, é mais baixa, o que conseguimos também ter sabor, aroma em todas as comidas, mas o teor de sal é mais baixo e é mais saudável. Ou seja, de facto os nossos antepassados estavam de facto muito à frente, porque já trabalhavam todas estas temáticas que hoje em dia nós trabalhamos, que é a necessidade, inclusivamente em Portugal, foi preciso legislar, fazer uma lei para baixar o teor de sal do pão, para tornar a alimentação mais saudável, mas os nossos antepassados já o faziam. E como diz o ditado popular,
que ao fim e ao cabo isto era muito porque as pessoas precisavam, não é? As pessoas tinham de aproveitar o que tinham em casa. As pessoas eram pobres e como pobres que eram, não podiam ir buscar creme fraiche França ou ir comprar o salmão mais requintado à Noruega. As pessoas tinham de acrescentar sabor no cação, que era o peixe que ninguém queria na costa, porque a sardinha era um peixe muito melhor, porque o tamboril era um peixe muito melhor, outro peixe qualquer que se comesse, a corvina era um peixe muito melhor, a pescada, e então o cação que ninguém queria era mandado para o interior. E as pessoas, como não tinham o que comer, tiveram de encontrar soluções para que esse peixe fosse comestível. E dizem os nossos antepassados, diz o ditado popular, que a necessidade aguça o engenho. E foi precisamente essa necessidade que aguçou o engenho e a criatividade dos cozinheiros daquela altura, que encontraram soluções para que a comida, sendo uma comida muito, muito simples, a verdade é que as técnicas de confecção, e o Miguel poderá confirmar, são técnicas muito simples, mas que são de uma riqueza no paladar e gastronómica únicas. E única, sim. Vou só acrescentar, desculpem estar a interromper, essas técnicas que antigamente eram utilizadas de uma forma, hoje em dia são utilizadas, digamos, de uma maneira diferente, mas da mesma forma. Isto quer dizer o quê? Antigamente, eu lembro-me e toda a gente se lembra das avós ou dos pais começarem uma sopa ou começarem um prato às 9, 10 da manhã, no fogão, deixarem lumbrando e cozinhar toda a manhã ou todo o dia. Nós hoje em dia temos essas técnicas também todas. A chamada cozinha a baixa temperatura ou a cozinha sous vide. Não sei se algum dos convidados já ouviu falar. São técnicas que eram utilizadas antigamente, mas de uma forma mais, digamos que, aprovada pelos engenheiros, ajudem-me com o termo, pelos engenheiros da saúde alimentar, de HACCP, ou seja, muitas das técnicas que eram utilizadas antes não podemos utilizar no restaurante, ou seja, não são viáveis ou legais. E então esta cozinha sous vide vem nos ajudar, porque nós conseguimos manter uma temperatura constante durante aquele período de tempo, sejam eles 6, 10, 20, 30 horas a cozinhar. E os sabores mantêm-se todos dentro daquela bolsinha de plástico. É o único plástico que utilizamos na cozinha. Muito bem, muito bem. Sim, porque posso, João, interromper? Porque uma das coisas que eu também me lembro dos meus avós utilizarem, parece que estamos aqui numa sessão de nostalgia, mas ainda se faz, e já tenho visto também em restaurantes. A confecção alentejana depois era servida em barro, portanto tudo isto está ligado, a cortiça está ligada com a gastronomia está ligada com os vinhos, tudo está ligado, parece uma economia circular, não é? Portanto, mais uma vez, isto tudo faz sentido, esta gastronomia, este Alentejo todo faz sentido, portanto as coisas estão todas articuladas de uma maneira muito sensacional, como dizia aqui um dos nossos convidados. O Alentejo é sensacional, concordo. Muito bem. Para terminar, vamos mostrar mais um vídeo e depois fazemos então as despedidas ou deixamos espaço para responder a perguntas que tenham, mas gostávamos de partilhar convosco a receita da açorda alentejana, que é possivelmente um dos pratos mais típicos e mais identitários do que é o Alentejo. É um prato muito simples, com 3, 4 ingredientes, de aquisição hoje em dia fácil, ou seja, não são muito caros, não são nada caros, e que está disponível em quase
todas as cozinhas, seja no Alentejo, seja por esse mundo fora. Vou só então partilhar aqui o ecrã. Já diz a música, água a ferver, coentros e alho, é fácil fazer, dá pouco trabalho. Exatamente. É isso mesmo. Aqui vamos nós então começar. Até já. Hoje vamos fazer a sorda tradicional alentejana. Vamos começar por picar um alho. Pico já os coentros. Sim, podemos picar também os coentros. Esta é a sorda tradicional, mais simples possível, apenas com alho picado, coentros, sal, azeite e pão, de preferência pão que seja mais antigo. Esta receita vamos utilizar aqui um pouco do alho picado, dos coentros. Colocamos a nossa água a ferver. O pão não deve ser fresco, será de preferência sempre com 2 ou 3 dias. Vamos já colocar cerca de 1 colher de azeite, um bocadinho mais. Esta receita tem novas variações. Poderíamos ter uma sorda de bacalhau e aqui poderíamos também utilizar os mesmos ingredientes que temos nesta receita, mas com bacalhau. Também muito conhecida com ovo escalfado. Esta receita para 4 pessoas utilizaríamos cerca de 2 a 3 dentes de alho picados, meio quilo de pão, aproximadamente 2 litros de água, sal a gosto e à volta de 100 mililitros de azeite. Colocamos a água a ferver sobre o nosso preparado, um toque mais coentros por cima e um pouco mais de azeite. Temperamos com uma pedrinha de sal. Facilmente temos uma sorda alentejana. Ora bem, como terão visto, é uma receita muito rápida e é de facto de confecção muito simples. Os ingredientes então são de uma simplicidade e de fácil acesso, porque normalmente, pelo menos numa casa portuguesa, há sempre um bocadinho de pão duro, normalmente há sempre azeite e alho, e os coentros também se arranjam facilmente, pelo menos no Alentejo. Noutras regiões do país, os coentros não são tão comuns na culinária, na gastronomia, mas no Alentejo é fácil, e tem outra vantagem, que é um prato deste género, apesar de não ter proteína, é uma refeição completa, ou seja, permite-nos almoçar e saciar a fome para mais meia jornada de trabalho. Perante isto,
gostaríamos então de deixar a conversa, o chat em aberto. Se tiverem alguma questão, estejam à vontade para questionar. A Juliana Braga perguntou se os cursos têm limite de idade e se estão abertos a quem também quer mudar de profissão. De facto, os cursos de nível 5 não têm limite de idade, apenas se lhes é pedido aos alunos que tenham concluído o 12º ano, mas creio, e aqui a minha colega Lina saberá ajudar-me, creio que os cursos de on the job, que são cursos de nível 4, também não têm limite de idade, e esses... Se o aluno tiver o 12º ano, não tem mesmo limite de idades, porque depois temos o nível 4, que é o nível 4, OTJ nível 6, OTJ nível 7, pronto, para alunos que já tenham concluído o 12º ano e que queiram fazer um percurso mais rápido, podem integrar estes cursos de OTJ que são de um ano mesmo, um ano de outubro a outubro, digamos assim. Os cursos de nível 5 são cursos com mais duração, são 3 semestres de 1 ano e meio, e aqui os alunos têm, obviamente, para se candidatar, ter já concluído o 12º ano. E aí não há limite de idades mesmo. Não sei se respondi à questão. Estão a perguntar se as receitas estão disponíveis no YouTube. É isso. Esta receita, deixem-me só tirar aqui o link. As receitas vão estar disponíveis na gravação que nós vamos disponibilizar no canal das escolas de Turismo de Portugal, mas permitam-me, eu vou colocar aqui já no chat o link para... Este é o vídeo da receita da Açorda Alentejana que nós preparámos no ano passado. Aliás, como vocês podem ver, esta receita foi gravada em tempo pré-Covid, ou seja, ainda não havia Covid, por isso não havia necessidade de máscaras e por isso, sempre que tiverem, podem guardar nos vossos favoritos. Estão convidados para visitar o canal oficial da Escola de Hotelaria e Turismo de Porto Alegre no YouTube. Nós tencionamos a médio prazo colocar lá mais receitas e por isso sejam sempre bem-vindos. Temos também muito gosto a quem quiser, a quem vier a Portugal e vier a Porto Alegre, quiser fazer uma visita à escola. A escola está sempre de portas abertas e deixamos também o convite e o desafio a quem quiser aprender um pouco mais, por que não vir para uma cidade como a de Porto Alegre e vir estudar connosco. Obrigado, Fernando, pelo comentário. Se de facto no Chile comem muito pão, parece-me que a receita da Açorda é perfeita. Não será com o pão alentejano, que de facto é diferenciador, torna a Açorda muito, e como dizem em espanhol, em castelhano, esquisita, que tem um significado um bocadinho diferente do português, mas nada como tentar, e temos a certeza que irá ficar muito, muito saborosa. Quem quiser também poderá acrescentar alguma proteína além do bacalhau que o Miguel dizia, pode escalfar um ovo e é um prato divinal. Já estou a ficar com fome e acho que hoje vou fazer uma Açorda alentejana para o meu jantar. Olha, por falar em pão, se depois quiserem dar mais uma vista de olhos na gastronomia alentejana, também temos as migas, atenção, não é? Exato. Temos de fazer uma receita de migas para pôr no canal da escola e depois poderão inspirar-se. Obrigado a todos mais uma vez. Espero que tenham gostado, que tenha sido João, positivo. Diz, Ricardo. Antes de terminar, e como falámos nos cursos, eu não quis estar a interromper, mas eu acho que era importante só deixar aqui uma nota, que mais do que, para além da formação, o nosso projeto passa por desenvolver projetos. Portanto,
nós não estamos só fechados no modelo de formação que estávamos a falar de nível 4, de nível 5. Nós desenvolvemos muita formação à medida e muitos projetos de parceria com entidades, com empresas, com aquilo que for necessário. Portanto, pode haver aqui pessoas que, não querendo fazer um ciclo de formação curricular com atribuição de grau académico, estamos sempre disponíveis para ouvir propostas, porque poderemos desenvolver projetos de parcerias muito interessantes com algum dos presentes que queira efetivamente trabalhar connosco ou que queira saber um bocadinho mais sobre uma temática específica. E, portanto, aí deixamos toda a gente completamente à vontade para nos contactarem e nos lançarem esses desafios. Já vi que o João está a colocar os nossos contactos no chat. Eu deixei antes também, estávamos a falar do canal de YouTube, eu deixei também o nosso Instagram e o nosso Facebook, que acabam por ser os nossos canais de comunicação abertos ao mundo, mas deixo este desafio. Lancem-nos também propostas do que é que querem saber mais, do que é que querem fazer. Este Summer School acaba por ser mostrar um bocadinho em pouco tempo, de uma forma muito resumida. Queremos mostrar muita coisa, que acaba por não ser possível, mas aceitamos os vossos desafios e estamos dispostos a desenvolver projetos à medida com toda a gente que queira trabalhar connosco. Era só isso que queria acrescentar, João. Obrigado pelo contributo, de facto foi extremamente importante. Eu coloquei aqui os 3 endereços de correio eletrónico, o meu, o do Ricardo e o da Lina. Qualquer um de nós poderemos fazer a ponte para algo mais ambicioso. Por favor, estejam à vontade para nos contactarem e para trabalharmos juntos. Eu vou só corrigir o meu e-mail porque esqueci-me que falta o PT, escolas.turismodeportugal.pt. Mais uma vez, obrigado. Obrigado, Ana Josefina. Obrigado, Florência de Albuquerque. É bom saber que estão do outro lado do Atlântico, na Argentina. O Fernando também estava no Chile. É bom ver esses ares da América do Sul tão interessados no Alentejo e de todos os outros países que felizmente nos têm acompanhado. Agora, só uma nota relativamente à Summer School. Nós, às 16 horas, hora de Portugal, vamos fazer a sessão em inglês e amanhã só vai haver uma sessão final, que será a sessão de encerramento, que será bilingue, será feita em português e em inglês, será assegurada pela Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve e começa às 13h30, ou seja, à 1h30 da tarde. Amanhã não haverá sessão às 16 horas. Obrigado, Jerusa, por ter gostado e desejo-vos a todos uma excelente semana. Lina, Ricardo, Miguel, queiram despedir-se. Obrigado mais uma vez. É só agradecer a todos. Obrigado a todos. Com muito carinho que ouvimos e lemos estas mensagens que mesmo. estão a enviar os convidados. E, portanto, é só isso que queremos agradecer. É para isso que cá estamos e esperamos ouvir falar de vocês mais vezes. Eu faço minhas as palavras do Ricardo. É bom ouvir ler, nesse caso, estes comentários. E estamos aqui mesmo para ajudar no que for preciso, para encaminhar, para esclarecer todas as dúvidas. Tudo bom para todos. Fiquem bem. Obrigado a todos. Obrigado Lina, obrigado Ricardo, obrigado Miguel, obrigado Alessandra, obrigado Alexandre, obrigado Elsa, obrigado a todos os que estão presentes e que uns deixaram, outros não deixaram mensagens. Obrigado a todos, espero que tenham gostado e até uma próxima. Obrigado a todos.